Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosinaldo Mendes, eu sou professor de Direito Empresarial do curso de Administração. A turma de vocês é uma turma que está direcionada para mim nas terças-feiras pela manhã, horário matutino, tá? E essa turma iniciou com o professor Alteredo, mas devido à quantidade de pessoas foi necessário fazer uma divisão, ok? E então vocês vão estar comigo. Uma parte dessa turma vai estar comigo pela manhã. A primeira aula nossa era para ter ocorrido, depois dessa divisão, no dia 17 de março. Então, essa videoaula que eu vou gravar hoje ela é uma introdução para colocar vocês no mesmo patamar das outras turmas que eu tenho de direito empresarial. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui um histórico do direito empresarial, para a gente poder chegar na unidade 1.2, que são as fontes do direito empresarial. Nós vamos passar por um histórico, um breve histórico do direito empresarial. Ok? Então, nós vamos ver o direito empresarial e sua história. Como é que ocorre tudo isso aí? Vamos lá? Então, o histórico do direito empresarial. Aqui nós temos seção 1.1, direito empresarial e sua história. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar em cada uma dessas situações. E aqui. Tá. Então, primeiro, veja só. Eu queria apresentar para vocês a nossa matéria. Ela é uma matéria bem diversificada, tá? Bem interessante. Na unidade 1, nós vamos ter aí o direito empresarial e sua história, fonte do direito empresarial. Nós vamos ter aí a atividade empresarial, a capacidade civil e responsabilidade. Deixa eu pegar um marcador aqui que fica melhor para ir. Eu vou pegar um marca-texto, tá? Atividade empresarial, capacidade civil e responsabilidade. Agora veja só, quando a gente vai para a unidade 2, nós já mudamos completamente. Nós já vamos tratar de títulos de crédito, mas tudo dentro do direito empresarial, tá? Então nós vamos ver todos os tipos de título de crédito e mais o direito bancário, ok? Na unidade 3, nós já mudamos de novo. Já vamos para uma nova, digamos assim, uma nova estrutura de aula. Aí nós vamos ver a propriedade industrial, tá? Que compreende aí o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e nós vamos ver o direito do consumidor. Aí nós vamos ver direitos e deveres do consumidor, práticas abusivas, relações de consumo e o sistema de responsabilidade. Esse momento é bem interessante, né? Até porque eu sou especialista em direito do consumidor e também tenho bastante conhecimento nessa área. Então vai ser muito bom essa matéria. E aí na quarta unidade nós vamos ver o que? A falência e seu reflexo. Eu também sou professor de direito empresarial e eu trato da recuperação judicial e da falência e da desconsideração da pessoa jurídica. É uma matéria muito interessante, nós vamos ver cada uma dessas disciplinas. E agora eu vou tentar igualar vocês, principalmente com as turmas que já estão avançadas. Não se preocupem, vai dar tudo certo, nós vamos igualá-los aqui às turmas que já estão assistindo aula. Então veja só, o histórico do direito empresarial, ele remonta, vamos avançar um pouco aqui, ele remonta, deixa eu chegar aqui, pronto, seção 1.1, direito empresarial, a sua história. O direito empresarial, ele remonta o seu histórico aí lá nas civilizações mais antigas, né? Vamos ver aqui. Nós vamos ver, por exemplo, conhecer um pouco das civilizações pré-romanas, os fenícios, os assírios, os babilônicos, os gregos. Vamos conhecer aí os códigos escritos antes da escrita e com o código escrito do Código do Rei Manu e o Código de Hammurabi, tá? E depois o surgimento do direito comercial na Idade Média. Tudo isso nós vamos ver nessas nossas unidades. Então vamos lá? Nós temos aí que as atividades econômicas elas existem há vários séculos. Mas nós vamos destacar aí o Código do Rei Manu na Índia e o Código de Hammurabi, que conta aí com mais de 3.000 anos de existência. Tá?
Nessa época eram códigos escritos, mas com base em costumes, né? De um cotidiano social. O direito comercial, propriamente dito, o direito empresarial, ele foi surgir na Idade Média, tá? Só na Idade Média. E aí a gente vai observar o quê? Que o direito empresarial surge na Idade Média, e aí nós temos aí o berço, que é a Itália, né? Despontando aí para comércio na cidade de Florença, que é uma das mais prósperas na época, né? Mas vamos ver como é o histórico anterior a isso aí. Vamos aqui. Primeiro, nós vamos remontar aí, vamos voltar lá para o período feudal, vamos dizer assim. Quando eu volto para o período feudal, eu encontro no período feudal e uma formação de grupos, formação de pessoas, de feudos, onde tinha aí sua própria subsistência, oferecer proteção para os seus subordinados em troca de produção. As pessoas passavam a produzir para o senhor do feudo, né? Aí o tempo foi passando, nós temos aí alguma interferência da igreja também nesse momento. A igreja, ela, em um determinado tempo do direito comercial, aí, da atividade comercial propriamente dita, a igreja ela era contra a cobrança de juros, né? Ela classificava a cobrança de juros como um ganho fácil, ou seja, como usura, que não tinha interferência do trabalho, né? Ela dizia que não tinha mão de obra nisso, então ela considerava isso como usura. Depois, nós entramos na época das corporações de ofício, eu vou detalhar isso mais à frente um pouco, e essas corporações de ofício, elas eram basicamente formadas por famílias ricas, os burgueses, né? Chamada aí de burgos, de burgueses, tá? Então, atualmente nós temos aqui, por exemplo, a palavra usura, ela originou aí a lei de usura, que aqui no Brasil é uma lei que controla aí a questão dos juros e que diz que o juro no Brasil só é de 1% ao mês, permitido no máximo o dobro de 2% ao mês, tá? Em algumas situações excepcionais, ok? E aí a palavra burgo vem da burguesia e do burgos, né, latim, e com a decadência do feudalismo, a burguesia assumiu aí o seu papel de produção e com isso foram criadas corporações de ofício que ganharam muito poder. Ok? E com isso houve uma centralização de riquezas nas corporações de ofício, que eram, na época, a burguesia da época. Uma das famílias mais poderosas da época chamava das famílias dos Médicis, né? Já italianos, né? E essa família dominava aí o cenário comercial dentro das corporações mercantis, né? Corporações de ofício. Então elas se tornaram muito poderosas. É interessante observar que nessa época o Estado ele perdeu força, né? O Estado perdeu. Aqui nós estamos falando aqui de um período onde a monarquia tinha perdido força e essa monarquia tinha perdido poder e os comerciantes estavam dominando. Então, consequentemente, eles não dependiam mais dos reinos para fazer nada, eles tinham todo o poder em mãos, né? E a monarquia tinha sido decadente, até porque quando nós estamos falando de comércio, nós estamos falando aí que é uma situação antes, um pouquinho antes e durante e pós-Revolução Francesa. Okay? Então, o que houve com essas famílias ricas, vamos dizer assim? Eles criaram corporações de ofício, tá? Para se organizar e com isso terem mais poder, poder de compra, inclusive. Vamos ver aqui na frente. Então, essas famílias, o que elas criaram? Criaram corporações de ofício, baseado no direito de consuetudinário, ou seja, de costumes, tá? Eles tinham dentro das corporações um juiz consular, que era o cônsule, que julgava os casos dentro das próprias corporações por meio do costume e da equidade, certo? Era um sistema consuetudinário que hoje funciona ainda na Inglaterra, nos dias atuais.
Com isso, eles tinham um grupo fechado, ou seja, direito consuetudinário, o juiz consular, corporação de ofício, só era comerciante quem estava dentro dessas corporações. E aí podia comerciar de tudo, não tinha limite para o que seria negociado. Eles julgavam com base no julgamento justo, com base na equidade e no costume, e esse juiz consular, né, ele funcionava aí somente para cada corporação, cada um tinha o seu para julgar os seus próprios pares, ok? As corporações de ofício, elas remontam aí à Idade Média, fica bem claro isso, que é o surgimento do direito comercial, tudo bem? Então vamos lá, vamos em frente. A gente está acelerando um pouco para que vocês tenham a noção de tudo isso aqui. Eu acredito que esse material também já tem um pouco do material lá no AVA, que vai poder facilitar para vocês a compreensão. Tem um resumo lá. Bom, no Brasil, nós vimos aí, no Brasil o direito comercial ele veio junto com a colonização portuguesa, né? E aí nós não tínhamos um direito comercial escrito, mas a lei de abertura dos portos, junto com a criação da Real Junta de Comércio, nessa época também foi criado o Banco do Brasil, e em 1808, tudo isso em 1808, por quê? Porque em 1808 também teve um grande marco, que foi o Código de Napoleão, Código Comercial de Napoleão, foi um grande marco do direito comercial. E o Brasil fez o quê? O Brasil copiou o que seria essa doutrina, essa legislação comercial, e no Código de 1850, o Código Comercial Brasileiro, ele trouxe a mesma ideia do Código Francês de Napoleão, que é a ideia da teoria dos atos de comércio. Depois eu vou explicar isso com mais calma, vocês vão ver que Napoleão deu uma grande sacada de tudo isso aí, tá bom? A teoria dos atos de comércio, ela criou 5 categorias, tá? 5 categorias. Compra e venda, operações de câmbio, semovente, que são animais, troca de imóveis, banco e corretagem, empresas de fábrica, comissões e depósitos, expedição de navios, consignação e transporte de mercadorias e, por fim, seguros. São 5 categorias que estão subdivididas. Tá? Então, vamos recapitular aqui rapidinho o período histórico para a gente chegar no direito comercial, propriamente dito. Então, nós temos aí uma evolução histórica. Qual é a evolução histórica? O direito comercial, como conjunto codificado de normas, surge na Idade Média, pessoal. Surge na Idade Média. Devido ao intenso tráfico mercantil. Tráfico aqui no sentido de tráfego, tá? Não é de tráfico de droga, não. É coisa bem diferente, tá? No sentido de tráfico. Tráfico mercantil no sentido de tráfego. Tráfego de mercadoria. Trafegar, de circular mercadorias. De trânsito, né? Diante disso, a doutrina ela estabelece algumas fases, né, pelo qual o direito comercial atravessou. Quais são? Vamos ver aqui. Nós temos aí a fase subjetiva. O que a fase subjetiva diz? Na fase subjetiva, memorizem bem isso aqui, costuma cair nas provas elaboradas pela banca privativa do professor Rosinaldo Mendes, tá? O direito comercial e as corporações de ofício. Então, nós temos aqui a fase subjetiva, eu ligo direto com corporações de ofício. Então, fase subjetiva, corporação de ofício. Tudo a ver, tá? Lembre-se disso. O direito ele era classista, corporativo, e ele era fechado, ou seja, só era comerciante que estava dentro dessas corporações, tá? Se não estivesse inscrito numa corporação dessa, não era comerciante. Então, memorizem essas palavrinhas aí que vocês estão vendo no vídeo, grifadas, porque elas são muito importantes. Inclusive, se você encontrar algum concurso falando de corporação de ofício, lembre-se sempre disso. Fase subjetiva do direito comercial, certo? Lógico, o comércio ele existe desde a Idade Antiga, ninguém discute isso, mas ele tinha outras formas, né? Não se falava em direito comercial, se falava em escambo, troca, os navios saíam de um porto a outro e faziam trocas entre si de produtos, levava um, trazia outro, especiarias e assim por diante. Também nessa época da Idade Antiga não tinha circulação de moeda, tá? Que fique bem claro isso também.
Então vamos lá, ainda em corporação de ofício. Na Idade Média, comércio mais avançado, ele deu aí os surgimentos para as raízes do direito comercial, tá? Então, aqui ele diz o seguinte: com o incremento do comércio, fortalece-se os grupos profissionais. Grupos profissionais, que são eles? As corporações de ofício. Ah, professor, mas e as corporações de ofício eram um grupo de quê? Aí tinham vários grupos, né? Grandes artesãos, mercadores. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter em mente é que esses grupos, essas corporações de ofício, elas eram formadas por pessoas ricas, né? Ou seja, eram negociantes de grande porte, que eles compravam, vendiam, faziam os negócios. Isso ainda tinha mais uma vantagem para eles. Nessa época, o Estado estava enfraquecido. Então, o Estado não tinha ingerência nenhuma sobre as corporações de ofício. Então, os, os mercadores, aí, as famílias ricas, os burgueses, né? Dessa época que surgiu aí os burgueses, eles tinham poder total. Compravam, vendiam e dominavam o mercado aí como um todo. E nós fomos ver o quê? Cada corporação tinha seus próprios usos e costumes. Aí nós já falamos. Usos, costumes, aplicava através de cônsules, que era eleito pelos seus próprios associados para reger as relações entre seus membros, ou seja, colocar ordem na casa ali e dizer que tinha regras, tá? Mesmo que fosse baseado em usos e costumes, tá? Então, se o direito comercial ele era costumeiro, não tinha participação estatal, não tinha leis escritas, né? Então, o que que eu tinha? Eu tinha as próprias leis desses burgos, né? Desses burgueses, de cada associação. Ok? Combinado? Tranquilo? Vamos em frente. Aí, pessoal, nós vamos sair da fase subjetiva e entramos direto na fase objetiva. Observe bem, vamos recapitular? Fase subjetiva: corporação de ofício, classista, fechado, corporativo, inscrito, só quem tivesse inscrito, e era raiz da Idade Antiga, já estava evoluindo. Quando eu falo de segunda fase, eu falo de fase objetiva. Olha só que interessante. Na fase subjetiva eu negociava qualquer coisa. Quando eu chego na fase objetiva, Napoleão Bonaparte deu uma grande sacada. O que ele fez? Ele codificou as normas comerciais. O que Napoleão fez? Em 1804, criou o Código Civil. Código Civil. Em 1808, ele criou o Código Comercial. E aí, com isso, pessoal, o que ele fez? Tirou o poder das mãos dos burgueses, né? O que ele fez? Criou a teoria dos atos de comércio, que é aquela que nós elencamos bem aqui, ó. Teoria dos atos de comércio, o que é? 5 categorias. Só era comerciante quem estava aqui, ó, dentro dessas 5 categorias, tá? Se não estivesse aqui nessas 5 categorias, não era comerciante. Tinha que estar dentro dessas 5 categorias. Ah, professor, e se eu não estivesse dentro dessas 5 categorias, eu era o quê? Eu era regido pelo Código Civil, tá? Era regido pelo Código Civil. Então, veja só. Código Civil, relações civis. Código Comercial, relações comerciais. Se estivesse fora dos atos de comércio, era regido pela legislação civil. Tá? Com isso, ele fez o quê? Tirou o poder das mãos dos burgueses e colocou na mão do Estado. O Estado passou a controlar, com a legislação escrita, os atos do comércio. Ok? Já era estatal, já tinha uma legislação, então essa é a fase objetiva. 2 códigos criados, né? Direito civil e direito comercial, tá certo? 2 ramos aí do direito privado, né? Criado, que vai influenciar quem? O direito brasileiro, bem aqui em 1850, ó. Em 1850, influencia diretamente aí o Código Comercial brasileiro, ok? Então vamos lá, vamos em frente, isso aqui nós falamos. Dentro da teoria dos atos de comércio, né? Também não foi assim tão fácil, né? Teve várias críticas. Por quê? Porque Napoleão, quando ele criou o rol taxativo, ele deixou de fora o quê? As atividades rurais, a prestação de serviços
e a negociação imobiliária, tá? Ele deixou algumas coisas de fora. Não foi isso, teve mais coisas que ele deixou de fora. Então, professor, se ele deixou de fora isso, essas pessoas que negociavam esse tipo de comércio eram o quê? Não eram comerciantes. Eles negociavam, mas estavam sob a égide da legislação civil. Então, eles eram negociadores civis. Qualquer ruptura, qualquer conflito entre eles seria resolvido pela legislação civil de 1804, Código Civil Napoleônico, certo? Tranquilo até aqui, então vamos em frente. E a terceira fase? A terceira fase é a fase da empresa. Olha só que coisa interessante. Nós saímos da fase subjetiva, né? Saímos da fase subjetiva. Vamos ver aqui. Saímos da fase subjetiva das corporações de ofício. Viemos para a fase objetiva da teoria dos atos de comércio, já codificado. E entramos na terceira fase, que é a fase da empresa. Agora tem uma coisa interessante bem aqui. O Código Civil, o Código Comercial de 1850, ele foi influenciado pelo Código Francês de 1808. Já o Código Civil brasileiro, o Código Civil brasileiro de 2002, ele foi influenciado pelo Código Civil italiano de 1942. Esse aqui é o brasileiro, tá? Esse aqui é o BR, Brasil, tá? Ele foi influenciado pelo Código italiano de 1942. E o que o Código italiano fez na terceira fase, que é a fase da empresa? Ele fez o seguinte: o Código Civil francês era 1804, era uma legislação, e o Código Comercial era outra. O Código Civil italiano de 1942 unificou a legislação civil com a legislação comercial. E com isso ele fez o quê? Ele colocou qualquer atividade comercial dentro do mesmo código, tá? E como ele fez isso? Olha só, o Código Comercial de 1850 no Brasil, ele, com o Código de 2002, ele foi revogado parcialmente. Ah, professor, mas ele foi revogado parcialmente por quê? Porque dentro do Código de 1850 ainda vigora o direito marítimo, tá? Ainda está em vigência. Mas o Código Civil de 2002 assumiu a parte comercial, a parte empresarial do direito francês, do Código de 1850, mas trazendo para uma aproximação com o direito italiano. Então, o Código de 2002 do direito brasileiro, o Código Civil, unificou essas duas legislações e fez o quê? Em vez de focar na mercadoria, como foi Napoleão, em vez de focar num grupo fechado, como foi as corporações de ofício, o Código italiano e o Código brasileiro copiou isso, né? Ele trouxe o foco para a figura do empresário. Então ele preferiu dizer o seguinte: aqui no artigo 966 do Código Civil está exatamente definido a teoria da empresa. Teoria da empresa é a definição do artigo 966, que diz que, em vez de se preocupar com a mercadoria, ele se preocupa com definição de quem é empresário. E aí nós vimos algumas particularidades, durante muito tempo, a norma ficou direito comercial ou direito empresarial. A legislação brasileira já definiu isso, né? Nós falamos de direito empresarial. Chamamos de direito comercial, comerciante, por costume, mas a norma mesmo já tratou de mudar isso para direito empresarial, ok? Então, como é que fica? O código, ele resolveu conceituar, vamos ver aqui, que eu volto já nisso aqui, tá. Vamos ver bem aqui, o conceito. O conceito do artigo 966, ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce de forma profissional atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Quem se enquadrar nesse conceito é empresário. Agora vamos ver aqui por que esse conceito tão dessa forma, né? Vamos ver bem aqui. Conceito: direito empresarial
é um conjunto, aqui é o conceito de direito empresarial, tá? É um conjunto de regras jurídicas que regulam as atividades das empresas e dos empresários comerciais, bem como os atos considerados comerciais, mesmo que esses atos não se relacionem com as atividades das empresas. Fran Martins, os maiores doutrinadores dessa área, tá? E o que quer dizer os conceitos básicos da empresa? O que é uma empresa? Diretrizes básicas. Empresa é a própria atividade. Empresário ou atividade empresarial é o sujeito de direito. E o estabelecimento empresarial é a universidade de fato instrumental do exercício da empresa, ou seja, tudo que tem dentro de uma empresa. Os bens móveis, físicos, os materiais e os imateriais, como a marca, a propriedade industrial, assim como as pessoas. Okay? Seu nome comercial também é bem. E aí nós temos, distinguindo o conceito de empresário. Profissionalidade do exercício é sua habitualidade e sistematização, ou seja, quem exerce de forma profissional, ou seja, habitual, diariamente, e sistematizado, mecanizado, ou seja, de forma estrutural. Não pode ser informal, né? Então, assim, a condição produtiva ou circulatória de bens e serviços, tem que produzir ou fazer circular bens ou serviços. Aí na cadeia produtiva eu tenho as indústrias, na cadeia circulatória eu tenho os representantes comerciais de bens ou serviços, ou as empresas que fazem esse trabalho de importação, exportação e que fazem circular os bens e serviços. Agora, o mais importante para se conceituar empresário. Todo e qualquer empresário busca o lucro. Se você não busca o lucro, você não é empresário. O empresário, o intuito principal é o lucro. Se não for, é uma ONG, filantropia. Tá? Vamos lá. E aí nós temos aqui algumas atividades que podem diferenciar quem é... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Vamos aqui tomar uma água e voltamos já. Então, pessoal, voltando, vamos lá. Então, veja só. Quantas atividades econômicas podem ser classificadas em não empresariais, né? Não empresariais e as atividades empresariais, ou seja, as profissionais. Dentro das não empresariais, nós temos aqui os profissionais liberais, advogados, contadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, e os profissionais intelectuais, escritores, aí os artistas, tudo mais, tá? Então nós vamos ver isso aqui na outra aula, vocês verão a distinção entre essas profissões, tá? E as pessoas que são impedidas de exercer atividade empresarial, quem são elas? Falidos, leiloeiros e corretores, servidores públicos no exercício da atividade pública, deputados e senadores, estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil. E ainda, médico no exercício simultâneo de farmácia, tá? Nessa situação aqui, ok? Olha só, os falidos porque tem que passar pela lei de falências 11.101/2005 para poder se regularizar. Servidores públicos no exercício da atividade pública porque é incompatível, ele não pode ser empresário e servidor público ao mesmo tempo. Deputados e senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa, ou exercer em empresa função remunerada. No entanto, eles podem ser sócios, tá? Podem ser sócios. Estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil também não pode. Okay? Médico e farmacêutico ao mesmo tempo também não. É incompatível. Ok? Vamos ver mais. Um médico, advogado e dentista são exemplos de profissionais liberais. Tá? Nós temos aí também o profissional liberal como exercício da advocacia, o advogado. Tá? Alguns exemplos. A empresa, pessoal, ela para ser legalizada, para ser registrada, ela precisa ser registrada na junta comercial do seu estado. Pode ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, uma limitada, uma sociedade anônima, uma EIRELI,
tá? Ela vai ser cadastrada na Receita Federal, vai adquirir um CNPJ, ok? A Secretaria de Fazenda do Estado vai gerar aí a inscrição para emissão de ICMS, ok? E a Prefeitura Municipal vai o quê? Para alvará de funcionamento e emissão de nota fiscal. Tranquilo? Então veja só, bem aqui, nessa aula de hoje nós paramos bem aqui e vocês vão fazer parte do histórico do direito empresarial até essa fase. Antes dessa aula de fonte do direito empresarial, eu já tenho uma aula pronta que eu vou colocar para vocês, que eu vou falar das sociedades empresariais. Então, na próxima aula, vocês já verão as sociedades empresariais que vão colocar vocês em igualdade com a outra turma. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Contem comigo e estudem. Bastante material para vocês, tá bom? Olá. Tchau, tchau.